Boa noite. Os novos preços dos passos sociais estão a gerar mais procura pelos transportes públicos. A confirmar-se o aumento de passageiros, as empresas vão ser forçadas a criar novas carreiras e novos serviços. Ciente desta realidade, a empresa Horários do Funchal prepara uma renovação da frota, mas também uma renovação tecnológica que passa por dar mais informação aos passageiros. Estas são as linhas fortes para a entrevista desta noite com Alejandro Gonçalves, presidente da empresa Horários do Funchal. Muito boa noite, doutor. Este novo modelo de transporte público trouxe novos desafios às empresas de transporte coletivo de passageiros? Mas boa noite, muito obrigado pelo convite e boa noite aos nossos telespectadores. É claro que esta nova política do Governo Regional, com esta nova política do tarifário, com os mais benefícios para os passageiros, vai trazer consequências em cada uma das empresas. E as empresas estão preparadas para, num primeiro impacto, se houver um aumento significativo da procura, corresponder a essa procura. Isso aí já vem em linha de conta com aquilo que a Horários do Funchal já tem preparado desde o princípio deste ano, que é o seu plano de renovação de frota e a sua atualização tecnológica para poder responder a estes novos desafios. A Horários do Funchal tem um plano de investimento global e o que me traz aqui hoje, e vou falar hoje, é sobre o plano que está dentro do contrato de concessão. Que é uma parte desse plano. É um plano muito ambicioso, digamos assim? Acaba por ser porque vamos substituir, vamos comprar 129 autocarros durante 4 anos. Não serão todos elétricos, como a notícia que hoje veio ao público não é verdadeira, porque não serão todos elétricos. Não serão todos elétricos porque é impossível substituir 129 autocarros por uma nova tecnologia em que não vai a todos os lugares. E, em primeiro lugar, quer para o Governo Regional, quer para os Horários do Funchal, o que está, em primeiro lugar, é servir a população. Quantos autocarros tem a empresa neste momento? Nós, neste momento, temos 150 autocarros e são empenhados numa hora de ponta 106 autocarros. Ou seja, numa hora de ponta estão 106 autocarros a funcionar em simultâneo, com uma frota de 150, porque a idade não perdoa e temos que ter este diferencial de autocarros em reserva, que é para poder substituir os autocarros que saberiam nas suas funções. E, em média, quantos passageiros transportam por ano? Para termos uma ideia. No ano de 2018, tivemos uma redução de passageiros na ordem dos 350 mil passageiros. Continuamos a transportar 16,3 milhões de passageiros. O ano passado foi de 6,6 milhões de passageiros e fazemos 5,6 milhões de quilómetros por ano. Esta redução de passageiros é explicada como? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o desemprego, com a imigração, com os fatores de ambiente, porque nós tivemos um ano atípico e estamos a tê-lo novamente com pouca chuva e muito bom tempo, e as pessoas, quando têm muito bom tempo, andam mais a pé do que andam de autocarro. Ou seja, se as pessoas já tinham um fraco rendimento, aquilo que eles fazem é comprar uma viagem pré-comprada, que é descem a pé e sobem de autocarro. Pelo menos isso ainda ganhamos. Perdemos é o passageiro que desce. Portanto, estamos a falar de uma frota muito envelhecida e de uma frota muito dependente dos combustíveis fósseis. Em média, para termos também uma ideia, caracterizarmos um pouco a Horários do Funchal, quanto é que gasta em combustíveis a empresa? Nós, só para ter uma referência, um autocarro consome 72 litros ao 100, dos que nós temos atualmente. Costumo dizer que os nossos autocarros são os clássicos, não são carros velhos, são clássicos, porque são bem tratados e as pessoas, quando o veem, até parece novo. Nós, por ano, gastamos 4 milhões de euros em combustível. Ou seja, é muito dinheiro que se gasta em combustível. Se fosse para renovar a frota toda, em termos elétricos, se fosse isso possível, nós teríamos a poupar essa parte do combustível, mas uma parte seria absorvida pelo consumo da eletricidade e outra parte seria consumida pelo aumento da mão de obra que seria necessária para conduzir os autocarros. Como um autocarro elétrico não tem a mesma autonomia que um autocarro a diesel, eu teria que ter pelo menos 2 motoristas para cada um dos autocarros. Ou seja, ia existir um aumento da mão de obra. Ou seja, os custos, existiria realmente uma poupança, mas não seria tanta como aquilo que se pensa.
Já falou em 129 autocarros. Este plano é para concretizar em quanto tempo e por que razão não há aqui uma clara aposta, digamos assim, nos veículos elétricos? Há aqui algum pesar, digamos assim, das decisões? Repare, a Horários do Funchal foi pioneira na motorização elétrica. Quando comprou os 4 Gulliver que andavam na cidade do Funchal. Foi a primeira geração e fomos nós a experimentar este tipo de viatura, os primeiros, juntamente com Coimbra. Aquilo que se revelou é que, como fomos os primeiros, tivemos que testar tudo e tivemos os gastos todos. Atualmente, a aposta, nós com este plano já o iniciamos, com a aquisição de 5 micro-autocarros elétricos, que vêm, entre aspas, substituir os Gulliver, com uma nova tecnologia já testada e que foi através do projeto Civitas que estamos envolvidos que nos permitiu fazer esse tipo de teste. Também no Civitas foi testada uma viatura de 12 metros. E aquilo que se concluiu com uma viatura de 12 metros, que é aquilo que está disponível no mercado atual, é 12 metros. Só nos serve em 3 carreiras. Ou seja, para fornecer, para circular em 3 carreiras, o investimento que deveria ser feito são de no mínimo 10 autocarros. Ou seja, 10 autocarros custa o dobro de um autocarro a diesel. Por mais que se diga, também tem poluição, porque quando se produz um autocarro elétrico tem a poluição das baterias quando se produz. Não é assim tão linear a redução. Mas aquilo que tem questão é que nós temos a orografia que temos e temos principalmente as vias de comunicação que temos, são estreitas. Não permite, aliás, a Horários do Funchal, em termos de serviço urbano, não tem nenhum autocarro de 12 metros, tem que ser tudo inferior a 12 metros. Primeiro ponto, não existe no mercado. Vão ser feitos, é verdade. Se fôssemos para apostar no elétrico, como apostou, por exemplo, que teve aqui a semana passada, os tubos, que é os transportes urbanos de Braga, eles compraram 6 autocarros elétricos à empresa Caetano. Agora vão comprar mais 6, se não me engano são 6 ou 7, e o resto será a gás. A pergunta que eu fiz aos meus colegas de Braga, que estive lá, é: toda a infraestrutura que eu comprei para alimentar os 6 primeiros autocarros não me serve para os outros 7. Ou seja, eles vão ter que gastar novamente em infraestrutura. A infraestrutura custa, em média, 25% do valor do investimento em autocarros elétricos. Ou seja, se fosse para substituir tudo, no mundo perfeito, em autocarros elétricos, o investimento que a Horários do Funchal tem previsto, que é no valor de 30 milhões em autocarros, não seria 30 milhões, mas seria quase de 90 milhões. Portanto, é muito dinheiro, digamos assim. É muito dinheiro. Estes elétricos também não permitem chegar a todos os pontos mais altos do concelho. Exatamente. Há aqui limitações. Que limitações são essas? Tem a ver com o quê? Tem a ver com, principalmente com a largura da via e as inclinações e as concordâncias da via, em que tem os ângulos de ataque e de fuga dos autocarros, que é a parte da frente, a parte de trás e até ao próprio meio. Se reparam, um exemplo muito simples é o caminho do comboio, que ele sobe e depois tem estas inclinações que é para fazer a concordância. Se ele chegasse aqui, ficava a meio. Não consegue subir. Mesmo num entroncamento com uma inclinação do lado direito, também não consegue, porque não tem os ângulos. Os ângulos máximos no mercado atual de elétricos é de 7% à frente e de 6% atrás. Nós precisamos, no mínimo, de 9% à frente e de 10% atrás. Ou seja, qualquer tipo de autocarro elétrico não chegaria lá. É verdade que as baterias já mudaram. É verdade que o primeiro tinha 85, uma capacidade de 85 kW, agora tem 300. Mas não chegam aos lugares que estão. E a prioridade na Horários do Funchal e do Governo Regional é chegarmos, em primeiro lugar, aos residentes. Aonde que mora o nosso grande mercado, que são as pessoas que têm os espaços, a partir da cota 200 ou cota 300. A partir dessa cota, os ângulos e as vias não permitem esse tipo de viatura, que seja para se utilizar de uma forma racional. Então, não nos podemos brincar com o dinheiro dos nossos contribuintes e temos que apostar, em primeiro lugar, servir a nossa população e depois, então, pensarmos nisto. A Horários do Funchal nunca fechou a porta a novas tecnologias. Aliás, fomos os primeiros. Vamos comprar 5 micro-autocarros que se adequam. Nós temos 129 autocarros para adquirir. Aquilo que nós prevemos é que, no final destes 4 anos, que seria em 2022, já com o mercado mais maduro, com mais conhecimento da tecnologia, esses últimos autocarros, estamos a falar em 20, poderão ser elétricos ou outra solução que seja a gás. Por que não? Porque não pode ser a gás. Depende do mercado. Ou hidrogênio, por exemplo? Ou hidrogênio. Nós tivemos uma apresentação há pouco tempo em que se apresentou um autocarro a hidrogênio, em que, em princípio, até o final deste ano já tem o prototipo.
Por que não? Por que ser os primeiros? Temos o exemplo da Tubos, em que compra 6 e gastou uma pipa de massa para fazer uma estrutura de alimentação. Agora vai ter que gastar novamente para alimentar outros 7. Ou seja, fica com 2 estruturas, não tem escala. A Horários do Funchal teve a linha Eco a funcionar. Este foi um projeto fracassado. Por que é que está suspenso neste momento? Não, o projeto funcionou e funcionou bem enquanto tínhamos financiamento comunitário. O que é que acontece? Em 2012 entrou a Troika e acabou-se o financiamento comunitário. Os custos da exploração da linha Eco eram no valor de aproximadamente 260 mil euros por ano. Se estávamos com a Troika, a empresa não tinha dinheiro. A empresa tinha um passivo de 38 milhões de euros. E tínhamos que optar entre pagar ordenados e continuar a funcionar a servir a população. E a primeira opção foi clara, é que se temos um prejuízo de 260 mil euros, não vou parar este prejuízo e vou aproveitar esses 260 mil euros e canalizar para o serviço público que era necessário na altura. Sr. Doutor, o Programa Operacional Madeira 1420 lançou este mês um novo aviso de concurso relativo à promoção da eficiência energética nos transportes urbanos públicos, coletivos de passageiros. Este pode ser um instrumento a recorrer pela Horários do Funchal? Sim, nós vamos concorrer e vamos concorrer com a aquisição das 5 viaturas que já foi lançado o concurso elétricas e a aquisição para este projeto de mais 25 viaturas a combustível fóssil. Que essas novas viaturas a combustível fóssil, só para ter uma ideia, se nós gastarmos numa viatura normal agora 72 litros, com essas novas viaturas vamos gastar, não deve de chegar aos 50 litros. Por tal medida, nós cumprimos os limites impostos pela Comunidade Europeia, que é, nesta mudança, ter o objetivo de poupar 412 TEPs, que é a tonelada de energia poluidora, digamos assim, sim. Que é em termos de dióxido de carbono. Ou seja, nós vamos nos candidatar para podermos ter subsídio à Há aqui frota, um capital próprio que a empresa tem de ter? Claro, reparem, nós temos aqui um plano ambicioso e o Governo Regional em si, porque nós não conseguimos beneficiar como as nossas congêneres do continente beneficiam, do Fundo Ambiental, em que vai ser transferido para a CTCP e para a Carris, especificamente milhões, para poderem adquirir autocarros. Ontem mesmo o Ministro disse que acho que iam difundir 700 e tal autocarros que saem do Fundo Ambiental. Nós não temos. Ficamos de fora, nós e os Açores. O Governo Regional, através do orçamento, é que nos vai apoiar e neste claro, o investimento é na ordem dos 50% do investimento que vamos fazer na frota. Ou seja, o Governo Regional vai chegar à frente para nos dar 16 milhões neste período de concessão, que vai de 2019 a 2029, na ordem de 1.400.000 por ano, para participar nesta aquisição. Sem isso não seria possível. Ou seja, eu acho que a população tem que saber mesmo que se não fosse o Governo Regional, nós não poderíamos fazer esta substituição, porque nós fomos privados de poder usufruir de um fundo ambiental em que os madeirenses e os açorianos e as pessoas que moram no continente que contribuem diretamente para isso. Nós ficamos de parte. E ficámos de parte porquê? Porquê? Porque isso aí tem que perguntar ao Governo Central. Aquilo que dizem é que nós não somos uma CIM, que é uma comunidade intermunicipal, mas, ao bem da verdade, é que nós somos, porque a Madeira tem só uma única autoridade de transporte, que é o Governo Regional, que o conseguiu, finalmente, no final de 2018, quando a Câmara do Funchal assinou o contrato de cedência de autoridade de transporte para o Governo Regional, e só aí é que se começou, é mesmo uma autoridade dos transportes na região autónoma da Madeira. Era importante que houvesse só uma única empresa de transportes públicos na Madeira, como defendem algumas pessoas? Não, há várias soluções. Não defende essa teoria, é isso? Poderia ser uma empresa única, mas o transporte no Funchal é tão específico, o Conselho é tão específico, que a mesma empresa explorar a ilha toda e o Conselho, não o vejo dessa forma. Vejo mais, se for assim, uma empresa para o transporte urbano no Conselho do Funchal e uma empresa interurbana para o resto da ilha. Alejandro Gonçalves, além da renovação da frota, está prevista também uma renovação tecnológica.
Qual é a revolução que se avizinha aqui em termos de horários do Funchal? Para aquilo que nós como nós não estamos parados, e isto já vem há algum tempo, aliás, o plano todo estratégico de horários tem vindo desde que este governo tomou posse a ser implementado. Com uma velocidade, dependendo da velocidade, porque nós tivemos que travar a velocidade deste plano, porque estávamos com uma indefinição em termos de quem seria a nossa autoridade de transportes, entre a Câmara e o Governo, e essa fase passou em 2018. Em termos tecnológicos, aquilo que se pretende é o seguinte, é substituir a nossa bilhética existente. A nossa bilhética está a atingir o grau de ruptura, e aquilo que nós pretendemos é que, além da mudança física, que continua a existir o cartão de passe, haja a desmaterialização desse próprio passe, em que as pessoas tenham um telemóvel e consigam viajar sem ter que ir a uma loja física e adquirir o passe e carregar o passe. Já o podem fazer por telemóvel. Ou seja, as pessoas carregam através de smartphone. Exatamente. E viajam com um código de barras, é isso? Exatamente. Tanto o código de barras como da aproximação do próprio telemóvel, dar às pessoas a informação em tempo real mais específica e mais aproximada à realidade, porque agora não conseguimos dar. Informação também ao utilizador e à autoridade de transportes, em que ela própria fica a saber o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Possibilitar também ao próprio utilizador não só carregar o passe, mas também fazer outro tipo de pagamentos e outro tipo de entradas em outros estabelecimentos. Ou seja, criar o verdadeiro cartão multisserviço. E isto vai implicar um investimento muito grande? O investimento já era para ser feito, e aquilo que nós prevemos em termos de informatização é o valor total ronda os 4 milhões de euros. E é um projeto para concluir até quando? É para concluir no máximo até no princípio de 2021. Isto implica formação também aos trabalhadores, é isso? Sim, é claro. É formação aos trabalhadores, não só na tecnologia que vamos adquirir, mas também nos autocarros que vamos adquirir. Porque uma das coisas que está implícita em cada um dos contratos, mesmo seja nos transportes públicos, em viaturas, é que a empresa que fornece vai ter que dar formação aos nossos mecânicos. Isto no caso das viaturas, isto no caso dos motoristas, que também vão ter formação nestas novas viaturas. E, no caso tecnológico, engloba a totalidade da empresa, não é? Porque todos têm que conhecer, e essa tem sido a prática da Horários do Funchal, é que todos os nossos colaboradores têm que saber aquilo que se passa na empresa, que é para poder responder aos nossos clientes. Ou seja, a empresa Horários do Funchal, a nível tecnológico, daqui a uns anos vai estar ao nível daquilo que se vê nas grandes cidades europeias. Sim, nós apostamos sinceramente em que isso seja feito. Não podemos ficar atrás, estamos a fazer as coisas com calma também. Tivemos um grande período de estudo e também aproveitando o próprio Civitas, em que já conhecemos múltiplas tecnologias, e agora chegou a fase em que penso que com a divulgação do plano de investimento de Horários no seu todo, vamos lançar o concurso internacional, são 4 milhões, também tem o benefício do financiamento do IDR, e dar o salto tecnológico que tantos procuramos. Falou no programa Civitas, um deles é o Destinations. Como é que está este projeto e que avaliação é que faz a todo o processo até agora? Uma coisa, o projeto Civitas é um projeto comunitário e em que a Horários do Funchal é o coordenador na Ilha da Madeira e coordenador internacional. Aquilo que nós temos feito é fazer, e o programa está dirigido para que as empresas e entidades públicas consigam fazer pilotos e testar os pilotos para ver se eles funcionam. O que nós fizemos até agora, e ainda vamos fazer, e as outras entidades estão a fazer, é nós testamos um piloto sobre ecocondução. Estamos a chegar ao fim do teste e estamos a ver que esse tipo de programa não se encaixa no transporte urbano, mas sim no transporte interurbano, ou seja, dá-nos a possibilidade de abandonar o projeto. Por outro lado, permitiu-nos testar um autocarro elétrico de 12 metros, um micro-autocarro. Por parte, quem era o responsável desta medida era a Ariam, mas conseguimos testar. Estamos a testar já as máquinas de uma nova bilhética. Estamos a ver qual é o resultado e os indicadores têm sido bons. No que concerne a Arditi, está a concluir um jogo para os mais jovens, não só, que é para ser testado nas paragens dos autocarros enquanto as pessoas estão à espera. A ARIM tem feito mais alguns projetos. No que toca a Horários, temos aproveitado ao máximo, e é isso que nos permite depois fazer este tipo de candidatura.
E todos os autocarros de Orais do Funchal no futuro vão ter internet também disponível? Estamos a testar. Primeiro temos que testar, porque em termos de internet, no transporte urbano especificamente, no Funchal, já que as deslocações às vezes só duram 7 minutos no máximo, ou 10 minutos no máximo, ou seja, as pessoas quando se ligam já estão quase a sair. E agora vamos fazer um piloto para ver qual é o resultado disso, o que podemos aproveitar em termos de informação para o próprio horário, que é para saber quem que está dentro do autocarro. E se o teste for positivo, então aí sim, vamos avançar para isso. Estamos numa cidade que é muito turística. Algum serviço especial que esteja a ser pensado para quem nos visita? Repara, a Orais do Funchal desde o princípio nunca parou e sempre pensou no turista. Nós até fomos pioneiros no lançamento dos bilhetes multidia, de 1, 3, 5 e 7 dias. E começamos a fazer carreiras, que um dos exemplos é a carreira 48, que vai desde o bairro da Nazaré, passa pela avenida da Monumental, percorre os hotéis todos e vai ter ao monte. Como nós verificamos que havia procura dos turistas, nós modificamos mais 2 carreiras, que é a 20 e a 21, que fazem, de manhã há 2 carreiras que estão ligadas à carreira que barrem o autocarro na linha 1 e na linha 2, que vai pela estrada monumental, e esse autocarro vai diretamente para o monte. Ou seja, o turista não sai do autocarro e paga apenas uma viagem. O turista e o residente, quem quiser ir ao monte nessas 2 viagens, e regressa na mesma viagem. Ou seja, o turismo é um mercado que para nós é querido, porque é aquele que nos potencia em termos de rendimento. São aqueles que nós tivemos um crescimento o ano passado no bilhete a bordo, e o crescimento do bilhete a bordo deve ser o turista. Porque o turista, quando chega, já na terra natal, já está habituado a andar de autocarro, em transportes públicos. Quando chega cá, também experimenta o transporte público. Nós temos recebido até elogios dos turistas, dos nossos motoristas, do nosso comportamento na estrada. E esse é um mercado que não pode ser dispensado. Com a desmaterialização do transporte, do suporte físico, é um benefício para o turista, porque só descarrega a aplicação e depois é só viajar e não tem problema nenhum, não tem que se preocupar com onde é que compra o bilhete, como que eu apanho o autocarro, porque vai ter todas essas informações na aplicação. Esse crescimento do bilhete a bordo foi um crescimento muito exponencial? Repare, aquilo que nos tem aumentado a receita de ano após ano é mesmo o bilhete a bordo. E isso significa, nós até fizemos um pequeno estudo que era para ver qual era a porcentagem de turistas nas horas de ponta, e principalmente ao sábado e ao domingo, e quase 25% do autocarro era ocupado por turista, na zona hoteleira. Ou seja, fazendo uma extrapolação para não muito correta, os bilhetes a bordo, 25% são da responsabilidade do turismo. Falemos agora dos espaços sociais. Os espaços passaram a ter novos preços. Na Madeira, 30 € na zona urbana do Funchal e 40 € para os restantes concelhos. A procura, como é que tem estado? Tem estado além das vossas expectativas ou não? Bom, sobre a política implementada pelo Governo Regional, essa é outra coisa que eu queria esclarecer, que era o seguinte: esta política é da responsabilidade do Governo Regional. No continente é do Governo da República. Nós não beneficiamos dessa política porque também não nos foi dada essa hipótese em termos de orçamento. No que toca a Orais do Funchal, já agora aproveitava o programa para dizer que amanhã o posto da Anadia vai ficar aberto das 8h30 às 6 horas da tarde. Porquê? Porque a procura tem sido mesmo grande. Ou seja, as pessoas viram que esta mudança de tarifário, e uma mudança que implica nos seus bolsos, como o próprio vice-presidente já várias vezes o frisou, é uma medida de apoio ao rendimento direto das famílias. Quem já utilizava o passe tem uma poupança gigantesca. Por exemplo, na Orais do Funchal, quem comprava um passe por 45,80 € passa a pagar 30. No final do mês estamos perto dos 190 € de poupança. Se for no interurbano, quem vier do Corral das Freiras, antigamente pagava 88 €, agora vai pagar 40. Eu tenho uma poupança logo de 48 €, dá muito dinheiro no final do mês. Estas pessoas e os novos utilizadores têm vindo a crescer na procura de passe. Nós tivemos que o Governo conseguiu implementar isto em tão pouco tempo que até os operadores não conseguiram acompanhar
a rapidez da implementação e temos grandes filas. É a recuperação para as crianças que não pagam, os pensionistas com rendimentos inferiores a 240 euros têm um passe gratuito. E o que nós verificamos nas nossas lojas, e penso que também os outros operadores também devem ter verificado isso, é que nós tínhamos um universo de passes, de pessoas com utilização de passe, que tinham direito, já tinham o cartão de 70 mil. Mas não eram muitos deles que carregavam os passos sociais. Agora estão a voltar para carregarem os passos. Ou seja, esta mudança de preço veio alertar ou dar uma luz aos consumidores de que realmente agora estão a poupar dinheiro. Vão ter mais passageiros a bordo? Isso vai implicar novos itinerários, mais carreiras, mais autocarros em serviço? Como é que vai ser? Repara uma coisa, aquilo que nós estamos a pensar, e já temos isso preparado, porque vem o dia 1 de abril, não é? E vamos manter as mesmas carreiras e as mesmas frequências. Aquilo que nós prevemos é que nas horas de ponta, muitos dos autocarros fiquem completamente cheios. E aí temos um grupo que está em reserva, que logo seja o motorista quer verificar que o autocarro está cheio, só carrega numa tecla e pede, este no caso dos horários, consegue pedir que seja lançado um reforço, um desdobramento. E aí vamos ter autocarros na Avenida do Mar e também na nossa estação, preparados com motoristas que logo que seja necessário, nós avançamos com o desdobramento do autocarro. Ou seja, pretendemos que nenhuma pessoa fique em terra. Se estamos com uma medida de mobilidade, temos que garantir essa mobilidade. Se a Horários do Funchal não consegue garantir essa mobilidade, então não faz sentido nenhum ter uma empresa de transportes públicos. O montante previsto das indemnizações do Governo Regional para este ano já contempla este aumento de passageiros? Já foram, isso foi tudo modificado, foi alvo de um contrato e foi feito pelo Vice do Tribunal de Contas. No orçamento global, em que nós adicionamos as indemnizações compensatórias anteriores, e o esforço do Governo Regional num ano será de 14,5 milhões do Governo Regional. Só para Horários do Funchal? Não, estamos a falar das cinco empresas de transportes públicos. Sr. Doutor, o valor dos passos combinados é de 62 euros, mas há quem critique este valor por entender que o preço máximo não devia exceder os 40 euros. Como é que responde, ou seja, como é que chegaram a este valor? Bom, não sei como que ele chegou aos 62, porque o passe da interurbana, o máximo são 40 euros. Não é? E aquilo que se pretende, e aquilo que o Governo pretendeu, é uma medida de âmbito social. É no meu entender, é uma das grandes medidas do Governo Regional, porque é proporcionar às pessoas um passe muito mais barato. E aquilo que estamos a falar, vou buscar o exemplo do Corral das Freiras. O Corral das Freiras, quem vinha do Corral das Freiras pagava 88 euros, mais 21,85 euros, que é o passe social combinado a horário. Okay? Agora, o que é que ele passa a pagar? É 40 euros e 21,85 euros do horários do Funchal. Ele continua a ter uma poupança enorme, de 48 euros. O que pode ter dito eu vou-me deslocar, imaginemos, do Corral das Freiras para o centro do Funchal. E depois do centro do Funchal vou-me deslocar dentro do concelho. A minha pergunta que eu faço é o seguinte, porquê que ele não paga esta deslocação dentro do concelho do Funchal e um residente no concelho do Funchal tem que pagar mais se for para o Corral das Freiras? Aí era novamente uma dualidade de critérios. E aquilo que se pretende é dar às pessoas a mobilidade, e sempre se pretendeu, e pelo menos daquilo que eu ouvi, e acho que toda a população da Madeira ouviu isto, que era reduzir o preço das deslocações de fora do Funchal para dentro do Funchal. E aquilo que se pretendia era que uma pessoa que estivesse na Calheta, no Porto Muniz, em qualquer parte da ilha, se deslocasse por 40 euros ao centro da cidade, ao centro da capital da Madeira. E nesse aspecto parece ter sido uma mais-valia. O passe sub-23 para os estudantes universitários está implementado na Madeira há menos de um ano. É possível já fazer um balanço a este passe aqui no Funchal? Essa é mais uma das medidas em que o Governo Regional toma a dianteira, porque o Governo Central delegou, entre aspas, isso ao Governo Regional. É o Governo Regional que suporta as despesas desse passe e que também vai beneficiar novamente desta redução de preço. E aquilo que nós temos sentido em termos de horários do Funchal é um crescimento da sua utilização. Ou seja, temos mais estudantes universitários a poderem usufruir de um passe muito mais barato. Não é? Estamos a falar de quantos estudantes, por exemplo? Posso lhe dizer que nós, na Horários do Funchal, o mês passado fechamos um mês com 656 estudantes. Ou seja, 656 passos.
Ou seja, como a Universidade da Madeira também fica um pouco distante, o Centro do Funchal, os estudantes começam a recorrer mais deste mecanismo. Isso é porque, repare, mas eu penso que esta medida, com a implementação desta medida da redução do tarifário dos passes pelo Governo Regional, não só vai beneficiar quem já utilizava o transporte público, mas faz pensar a quem utiliza a viatura privada se realmente não é hora de mudar. Facilmente, se eu pago um estacionamento de 50 euros por um mês e meto 40 euros de combustível no meu carro, dá 90 euros por um mês, que não é, que é muito mais do que isso. E eu tenho mulher e um filho abaixo dos 11 anos, eu no máximo, se moro no Funchal, só gasto 60 euros, já estou poupando. Se morar fora do Conselho do Funchal, no máximo gasto 80 euros. Ou seja, ainda continua a ganhar dinheiro. Ou seja, as pessoas têm que começar a pensar realmente que isto vale a pena. E não é só pelo transporte, mas também porque estamos a proteger o meio ambiente. É menos carros que estão a poluir. Diga-se de passagem que o maior contribuidor de poluição é o carro particular. Por muito que se diga que é o autocarro, que é o transporte público, não é. É o transporte particular. E é necessário implementar medidas para evitar que se utilize o transporte particular. Esta é uma medida do Governo Regional. E se, digamos, se a procura for muito grande, é preciso repensar o sistema de transportes públicos, não só no Funchal, mas também na Madeira? Como é que encara esta realidade? Esse é um dos riscos que nós corremos, não é? Nós temos que pensar novamente e, por acaso, até veio mesmo na calha, porque nós estamos também, vamos lançar um estudo sobre a mobilidade no Conselho do Funchal e a influência que os outros concelhos têm no Conselho do Funchal, para podermos novamente repensar e reestruturar a nossa rede de carreiras, para poder responder à população. E como ainda não lançamos o estudo, até pusemos um travão, que era, vamos esperar primeiro que isso saia, vamos lançar o estudo, e é esse estudo que nos vai também permitir, nas futuras aquisições, não neste ano, em 2020, mas 2021 e 2022, especificar melhor que tipo de viatura temos que comprar. Ou seja, mais vale termos este estudo, vai ter a duração de 1 ano, e pensamos nós que até o final de 2020 já temos os resultados, já nos vai permitir, então, fazer os novos, reestruturar os cadeiros de encargos que foram Isso futuros. Quer dizer que esse estudo avança já este ano? Sim, sem dúvida. Doutor, falamos um pouco também sobre outras carreiras, as carreiras para as pessoas com necessidades especiais. A Horários do Funchal tem um serviço de transporte especial para pessoas com mobilidade reduzida. Este é um serviço muito solicitado. Bem, nós, o ano passado, transportámos 12.000 pessoas, 12.200 pessoas. Reduziram o número de pessoas. É um transporte específico e já agora aproveitava que era para especificar o seguinte, para esclarecer o seguinte. Este transporte é mesmo para pessoas com mobilidade reduzida, mas tem independência, não é um transporte de doentes. O transporte de doentes tem outra entidade para tratar disso. Este é um transporte para pessoas com mobilidade reduzida, que podem ter de cadeira de rodas, canadianas, algum problema que os impeça de ter locomoção e entrar num autocarro normal. Eu penso que o número reduziu porque nós também temos autocarros já temos 30 autocarros que permitem também ter acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Este é um verdadeiro transporte flexível. Porquê? Porque as pessoas, têm que ter, e é isso que eu peço, que são para pessoas com mobilidade reduzida, têm que ter um atestado médico que comprove que realmente têm problemas de locomoção, também vai beneficiar desta poupança, porque antigamente pagava um passe de 43,85 € e agora vai passar a pagar um passe de 30 €. E a pessoa que tem este problema não fica impedida de fazer qualquer tipo de transporte, nós apoiamos isso, e marca o dia, a hora que quer que eu vá buscar, aonde que eu vou deixar e a que horas é o que eu vou buscar. Mas tem de ser com muita antecedência, é isso? Nós costumamos fazer isto com 48 horas. Quando são clientes, e que temos alguns que já são fixos e utilizam este serviço todos os dias, basta marca para a semana, ou marca um mês, e ela tem que nos avisar com 24 horas de antecedência se não quiser o serviço. O ônus fica ao contrário. A pessoa utiliza, nós sabemos que são todos os dias e a que horas é que temos que buscar, e quando não precisa tem que nos avisar, porque senão está a penalizar todos os outros os utentes que precisam deste serviço. Nós também temos este serviço também para o turismo e tem funcionado muito bem.
Alejandro Gonçalves, um último tema, falamos um pouco das contas da Horários do Funchal. Em 2017, são as contas que estão disponíveis, a empresa apresentou um resultado negativo por quilómetro e por passageiro transportado, que também se refletiu no resultado líquido financeiro negativo superior a 800 mil euros. Como é que explica estes indicadores? 2017 foi um ano atípico. Atípico porquê? Porque foi o único ano em que a Horários do Funchal não conseguiu receber as indenizações compensatórias que lhe eram devidas. Na indefinição entre as negociações entre a Câmara e o Governo Regional, que já se prolongava, já vinha desde 2015, 2017 chegou o ano em que não podíamos receber, porque o Governo Regional não podia pagar. E é por isso que nós tivemos o resultado negativo em 2017. E agora em 2018, a situação melhorou? Melhorou, vamos ter resultados positivos, porque recebemos não só a indenização compensatória que nos era devida pelo Governo Regional, e também tivemos um aumento das receitas diretas, e aí conseguimos ter um resultado positivo de 1.100.000, mais ou menos. Em 2017, voltando a 2017, se nós tivéssemos recebido as indenizações compensatórias que era direito, este resultado negativo, que foi de 947 mil euros, ia se tornar um resultado positivo em 1.800.000 euros. Porquê que isto é relevante para o Horários do Funchal? É que as pessoas pensam que só agora é que o Horários do Funchal acordou para ter um plano estratégico de renovação. Não. O plano estratégico já estava traçado. E o que nos levou a atrasar novamente a implementação deste plano foi ter resultados negativos em 2017. Nenhum banco, por mais que quisesse, nos poderia prestar dinheiro com resultados negativos nesse exercício. Só agora, com estes resultados positivos que vamos ter em 2018, é que podemos lançar também um concurso para o financiamento deste plano de investimento. E o orçamento deste ano, as expectativas são boas também? Sim, agora com esta mudança também do tarifário, esperamos que todos nós crescemos e que a Horários do Funchal tenha resultados positivos no final de 2019. Poderá, penso eu, que em 2020, 2021 e 2022, enquanto for o grosso do investimento, não apresentar resultados positivos, mas a explicação é única, que são as amortizações, que são das aquisições, que vão levar a que a Horários do Funchal tenha resultados negativos. Mas isso é contornado com a entidade financeira, porque quando olhar para os resultados operacionais da empresa são positivos e percebe logo que os resultados negativos devem ser as aquisições, aos investimentos realizados. Alejandro Gonçalves, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim, em especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.